USS John S. McCain, contra-torpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, 1,8 bilhão de dólares, 330 tripulantes, realizando uma operação padrão de liberdade de navegação em águas internacionalmente reconhecidas a 40 milhas da costa da Coreia do Norte. Então o operador de radar pronunciou 8 palavras que mudaram tudo. Senhor, 150 contatos, todos se aproximando. Rápido, 150 embarcações navais norte-coreanas, emergindo de 4 posições costeiras separadas simultaneamente. Não eram navios de guerra. Não eram submarinos, lanchas de ataque rápido, torpedeiros, embarcações de patrulha armadas, movendo-se em colunas coordenadas, 12 formações separadas, convergindo sobre o USS John S. McCain de todos os rumos da bússola simultaneamente. Neste cenário, Pyongyang havia passado 8 meses planejando a operação naval norte-coreana mais ambiciosa desde a Guerra da Coreia. Não para afundar o McCain, não para iniciar uma guerra, para capturá-lo, cercá-lo, sobrecarregá-lo com números, forçá-lo a parar, abordá-lo, remover a tripulação, levar o navio para as águas territoriais norte-coreanas e transmitir a imagem ao mundo. O USS Pueblo, 1968. A Coreia do Norte havia capturado um navio de inteligência americano e mantido sua tripulação por 11 meses. Foi a derrota naval americana mais humilhante desde a Segunda Guerra Mundial. Neste cenário, o comando militar de Kim Jong-un havia passado 8 meses tentando recriar aquele momento, em escala, com 150 barcos em vez de 840 mil militares no Exército Popular da Coreia, a 4ª maior força militar da Terra, e 150 barcos se aproximando de um único contratorpedeiro americano no Mar do Japão. Eles cometeram 5 erros catastróficos. Primeiro, neste cenário, o USS John S. McCain estava rastreando todos os 150 barcos desde que saíram dos portos. 3 horas e 22 minutos de preparação. Segundo, o grupo de ataque do porta-aviões USS Ronald Reagan estava a 55 milhas a leste, já decolando. Terceiro, nesta simulação, 4 AA-18J Growlers já estavam no ar, já registrando cada frequência naval norte-coreana. Quarto, 3 submarinos da classe Virginia estavam acompanhando a frota norte-coreana há 19 horas. Quinto, e este é o que Pyongyang jamais planejou, 2 AA-10 Thunderbolt Intrigues já estavam em órbita a 4.500 metros acima do Mar do Japão. Armados com 38 foguetes APK-TAMWS cada um e 1.150 projéteis de munição GEL-8. A aeronave que o Pentágono tentou aposentar 5 vezes. A aeronave que nunca deveria combater sobre a água, prestes a fazer algo sobre o Mar do Japão que nenhum oficial naval norte-coreano havia planejado. O que aconteceu nos próximos 36 minutos tornou-se a derrota mais completa de uma tentativa de cerco naval na história moderna. Esta é essa história. Para entender o que a Coreia do Norte estava tentando, você precisa entender o que capturar o USS John S. McCain teria significado. O momento do USS Pueblo está gravado na memória estratégica norte-coreana. Em 1968, um navio de inteligência americano capturado, 82 tripulantes mantidos por 11 meses, uma confissão forçada transmitida globalmente. A mais significativa vitória de propaganda norte-coreana na história da nação. Neste cenário, Pyongyang calculou que recriar aquele momento, com um moderno contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, em vez de um pequeno navio de inteligência, alcançaria algo ainda mais significativo. Prova de que a Coreia do Norte pode desafiar o poder naval americano no Mar do Japão. Prova de que as operações americanas de liberdade de navegação perto das águas norte-coreanas não são tão livres quanto Washington afirma. Prova, mais importante, para a China, a Rússia e todas as outras nações observando de que o exército de Kim Jong-un pode operar em um nível que força a negociação americana.
150 barcos, a certeza matemática de sobrepor um contratorpedeiro. Nesta simulação, a certeza matemática de que o A-10 Warthog já estaria lá. Aqui está o que os planejadores navais de Pyongyang nunca responderam adequadamente. A operação de 150 barcos da Coreia do Norte foi construída com base na mesma lógica de assimetria de custos que o Irã havia usado no Golfo Pérsico: forçar um navio americano a disparar interceptadores caros contra alvos baratos até que o magazine esvazie. Criar um problema de saturação que sobrecarregue as respostas defensivas convencionais contra um navio disparando mísseis RIM-162 ESM a $1,1 milhão cada. 150 barcos criam uma equação de custo matematicamente insustentável. Contra um A-10 Warthog disparando foguetes APKWS a $22 mil cada. 150 barcos é uma lista de alvos. O A-10 carrega 38 foguetes APKWS guiados com precisão, menos de 1 metro de precisão, a $22 mil por engajamento, contra uma lancha de ataque rápido norte-coreana valendo menos que uma caminhonete usada. A equação de custo finalmente favoreceu a América. E o GAL-8 Avenger, um Firkensy 50 projéteis de urânio empobrecido de 30 mm. Na taxa de engajamento usada sobre o mar do Japão, o piloto do A-10 havia usado menos de 35% do magazine após 36 minutos de combate contínuo. O Warthog poderia ter permanecido sobre a zona de engajamento por mais 4 horas. Pyongyang não tinha mais nada para enviar. Misi dona Nentanenvian. Misi dui Mizor. Aqui está o que tornou a operação tão completamente unilateral antes do primeiro barco norte-coreano chegar ao USS John S. McCain. A operação de 150 barcos exigia coordenação precisa, 12 formações separadas convergindo de 12 rumos separados, todas chegando dentro da mesma janela de 3 minutos para criar verdadeira saturação simultânea. Sem tempo preciso, as formações chegam sequencialmente e podem ser engajadas uma por uma. Tempo preciso exige comunicação. Comunicação exige redes de rádio funcionando. Os EA-18G Growlers estavam registrando cada frequência naval norte-coreana desde as 23h47. 3 horas e 13 minutos de gravação antes da operação ser ativada. Da ativação ao blackout completo de comunicação naval norte-coreana, 5,6 segundos. 12 formações. Todas perdendo coordenação simultaneamente. A janela de chegada simultânea de 3 minutos, desaparecida. 12 formações individuais, agora chegando em seu próprio ritmo sem nenhum sincronismo compartilhado. E acima delas, um P-8A Poseidon. Seu radar AP imanaldo todos os 150 barcos em tempo real. Velocidade, rumo, integridade da formação. Tudo transmitido via link 16 diretamente para o cockpit do A-10. O piloto não precisou caçar, cada alvo já estava encontrado, já classificado, já esperando. Eledo Valk, Miles 3-14, 150 barcos norte-coreanos completam a aproximação. 12 formações convergindo de 12 rumos. O Comando Naval norte-coreano transmite exigência de rendição na frequência marítima aberta USS John S. McCain. Você está cercado pela Marinha do Povo Coreano. Desligue seus motores. Prepare-se para ser abordado. Qualquer resistência será tratada como um ato de guerra contra a República Popular Democrática da Coreia. Monton, Feni Norer de Balsan de 8 segundos. O comandante do USS John S. McCain transmite resposta na mesma frequência aberta, registrada por todos os ativos de inteligência da região. Esta embarcação está operando em águas internacionais sob liberdade de navegação. Não cumpriremos nenhuma solicitação de abordagem. Qualquer tentativa de abordagem desta embarcação será tratada como ato de pirataria contra a Marinha dos Estados Unidos. Hans EA-18G Growlers ativam. 5,6 segundos. Cada frequência de comunicação naval norte-coreana, silenciada.
12 formações perdem coordenação simultaneamente. O tempo preciso que deveria criar saturação simultânea, desaparecido. Cada formação agora operando independentemente, sem visão compartilhada e sem ordens do Comando Naval de Pyongyang. Mirabus Sinentadun Sapenedes Inanem Sipen, o P-8A Poseidon transmite pacote completo de alvos via Link 16. Todas as 150 posições dos barcos, formação por formação, pré-classificadas por proximidade e nível de ameaça. O primeiro A-10 desce de 4.500 metros, display tático, 150 ícones de alvos brilhantes, pré-classificados, esperando. Mido brilhando conhecerando com ABKWS, formação líder. Formação Alfa, 18 barcos se aproximando pelo lado de bombordo do McCain. Os mais próximos, maior prioridade. O piloto do A-10 seleciona o barco líder. Designação a laser. Motor do foguete ignita. Aletas de guia se desdobram. Popa do motor, acerto direto. Barco líder imobilizado. Segundo barco. Terceiro, quarto. Formação Alfa perdendo os elementos de vanguarda em intervalos de 60 segundos. Coordenação desaparecida. Formação colapsando. Crids decis e mesta avant. Segundo A-10 engaja formação Bravo, 16 barcos em aproximação pelo lado de estibordo. Mesma sequência. APKWS. Motores destruídos, um por um. Aproximação por estibordo, perdendo integridade de formação à medida que os navios de vanguarda param completamente. Miros E-17, 3 submarinos da classe Virginia transmitem pings simultâneos de sonar ativo, um direcionado a cada um dos 3 caçadores de submarinos norte-coreanos que estavam tentando usar o caos na superfície como cobertura para se aproximar do McCain por baixo. A mensagem inequívoca. Todos os 3 abortam imediatamente e começam a se retirar. US Atoreço Formação Charlie, Formação Delta, ambas engajadas simultaneamente. 2 A-10s trabalhando em padrões coordenados. Foguetes APKWS. Lista de alvos pré-classificada pelo P-8A. Sistemático, eficiente. Barcos norte-coreanos parando um por um em múltiplas frentes de formação simultaneamente. 13-19. O Comando Naval norte-coreano tenta restabelecer comunicação em frequências de backup. O EA-18G Growler rastreia a nova frequência em 0,3 segundos. Contra-interferência ativa. Canal de backup cortado. Pyongyang não consegue alcançar uma única formação. Primeiro A-10 muda para o GAL-8 Avenger. Magazine armado. 7 canos girando em 0,2 segundos. O som ecoa pelo mar do Japão por milhas. Um rugido mecânico diferente de tudo que os marinheiros norte-coreanos já ouviram. Primeira passagem de canhão, mergulho de 30 graus, mira CCIP travada, rajada de 0,7 segundos, 45 projéteis, penetradores de urânio empobrecido. Barco líder da formação Echo deixa de existir em menos de 2 segundos. Chantonirunji Trinit. O USS Ronald Reagan lança 16 FA-18 Super Hornets, armados com mísseis ar-superfície AGM-65 Maverick e bombas de precisão MK-82. Mirando formações de lanchas de ataque rápido norte-coreanas que ainda mantêm aproximação em direção ao McCain. O grupo de ataque do porta-aviões, que estava a 55 milhas de distância, agora diretamente acima. WEV e dos A-10s completam a 4ª passagem de engajamento. Contagem de barcos reduzida de 150 para 87. Barcos restantes em desordem crescente. Sem coordenação, sem sincronismo, sem ordens. Comandantes de embarcações individuais tomando decisões individuais sem visão compartilhada. With Ifman Hamint 5. USS John S. McCain ativa seu próprio canhão de convés de 5 polegadas. Sistema de canhão naval Mark 45. 20 projéteis por minuto. Munições de alcance estendido guiadas com precisão, mirando os barcos norte-coreanos mais próximos, tentando manter a aproximação de abordagem. Primeiro barco desativado.
Segundo, o contratorpedeiro que deveria ser sobreposto por 150 barcos, agora engajando com suas próprias armas. Toan meyarwetna emansin de bodedar 0M78 em zeisto baixigandan cursimetas urida de 5, Maverick. Ataques de precisão, barco após barco. As formações que deveriam chegar em ondas simultâneas coordenadas, agora chegando individualmente. Engajadas individualmente, neutralizadas individualmente. Contagem de barcos reduzida para 41. Barcos restantes começando decisões individuais de retirada. Movendo-se ao norte em direção às águas costeiras norte-coreanas. A 10S seguindo. Rajadas curtas de ABK-WS cruzando proas em fuga. Barcos parando. Tripulações abandonando embarcações, um por um. Bombardeiros furtivos B-2 Spirit, já em órbita a 13.700 metros desde meia-noite. Ativam pulsos de radar de mira sobre a infraestrutura das bases navais norte-coreanas. As 4 bases que lançaram os 150 barcos. Neste cenário, uma mensagem entregue diretamente de cima. Estamos acima de suas bases. Estávamos aqui antes de seus barcos partirem do porto. As bases que reabastecer e reforçariam a operação, sob observação de aeronaves que seu radar jamais detectou. Mir dos Tabaru Pininahi Manuai, o comando naval norte-coreano, observando 109 barcos neutralizados ou retirados. Comunicação cortada, aeronaves do porta-aviões acima, B-2s sobre suas bases. Transmite em frequência de emergência tentando alcançar os barcos restantes. O EA-18G Growler detecta em 0,3 segundos. Canal de emergência cortado. Mir dos Tabaru 47. O último barco norte-coreano sai da zona de engajamento. O ISS John S. McCain retoma o trânsito de liberdade de navegação. Rumo inalterado. Velocidade inalterada. Mir dos Tabaru 48. Todas as operações de combate concluídas. 36 minutos. 150 barcos. 12 formações, 3 horas e 22 minutos de planejamento de Pyongyang, 2 a 10 tawenhas, menos de 35% da munição combinada gasta, 0 baixas americanas, USS John S. McCain, 100 danos. Neste cenário, a mídia estatal norte-coreana enfrentou o mesmo problema que o Irã havia enfrentado no Golfo Pérsico. Como você explica para seu próprio exército e para o mundo observando que 150 barcos, a operação naval norte-coreana mais ambiciosa desde 1968, havia sido dissolvida em 36 minutos por 2 aeronaves que o Pentágono americano tentava aposentar há 20 anos? Nesta simulação, a Agência Central de Notícias Coreana transmitiu sua declaração. Os heróicos marinheiros da Marinha do Povo Coreano demonstraram com sucesso a capacidade da RPDC de defender suas águas soberanas contra a agressão imperialista americana. A operação provou que nenhum navio americano pode operar impunemente perto do território coreano. O USS John S. McCain já estava a 80 milhas a leste da zona de engajamento. As imagens de satélite mostraram a realidade. 109 barcos norte-coreanos, imobilizados, abandonados ou espalhados por 60 quilômetros do Mar do Japão. 3 bases navais norte-coreanas, fotografadas com assinaturas de radar de mira do B-2 Spirit, registradas por seus próprios equipamentos eletrônicos. E as imagens da câmera de canhão do A-10, a 150 metros de altitude, sobre mar aberto, na escuridão completa das 3h da manhã sobre o Mar do Japão. 150 barcos, 2 aeronaves, 36 minutos. A operação naval norte-coreana mais ambiciosa desde 1968. Encerrada pela aeronave que o Pentágono tentou descartar. Mina, aqui está o que este cenário provou sobre o A-10 Warthog e sobre a doutrina naval norte-coreana. A operação de 150 barcos de Pyongyang foi construída em torno de um insight estratégico genuíno. Números sobrecarregam sistemas defensivos. Force um navio caro a disparar armas caras contra alvos baratos até que a economia se torne insustentável.
O insight estava correto. Contra um contratorpedeiro disparando mísseis de $1 milhão. O A-10 Warthog mudou a equação permanentemente. $22 mil por engajamento com ABQAPWS, contra uma lancha de ataque rápido norte-coreana valendo menos que uma caminhonete. Pela primeira vez, a matemática de custo favoreceu a América em um engajamento de enxame em qualquer escala. 150 barcos, 38 foguetes APKWS por A-10, 2 A-10s, 76 engajamentos de precisão antes do GAU-8 ser ativado. E quando foi ativado, 1.150 projéteis de urânio empobrecido que não se importam se o alvo custa 5 mil ou 5 milhões de dólares. O A-10 não venceu porque era sofisticado. O F-35C era mais sofisticado. O F-A-18 era mais capaz. O B-2 era mais poderoso. O A-10 venceu porque era a arma certa para este problema específico. Lento o suficiente para manter mira visual em barcos individuais no escuro. Blindado o suficiente para ignorar o fogo de armas leves dos navios norte-coreanos, com um magazine fundo o suficiente para superar qualquer enxame que Pyongyang pudesse montar, e barato o suficiente por engajamento para tornar toda a doutrina de assimetria de custos da Coreia do Norte completamente irrelevante. Pyongyang enviou 150 barcos para recriar o momento do USS Pueblo. Neste cenário, 2 A-10s responderam. 35% de sua munição gasta, ainda em órbita. Ainda esperando. O mar do Japão está aberto. O USS John S. McCain está em trânsito. E o Warthog, a aeronave que ninguém queria manter, acabou de transformar 150 barcos de planejamento naval norte-coreano em memória em 36 minutos. Sequência supera números. Eficiência supera escala. E às vezes a coisa mais poderosa que um comandante pode fazer é voltar ao passado e resgatar uma máquina construída para durar, construída para absorver punição e construída para entregar fogo até que não reste mais nada para atirar. 150 lançados, 109 neutralizados, 41 fugiram. O mar do Japão permanece aberto, como sempre esteve, como sempre estará.